Então, o título dessa mensagem é O Descanso do Novo Nascimento, parte 2. O Descanso do Novo Nascimento, parte 2. Assim ficou melhor. Aleluia. Salmos 23. Salmos 23, por favor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Diz o seguinte, salmo conhecido por muitos, né? Eu acredito que por todos, eu espero que por todos. É um salmo onde Davi escreveu já na sua aposentadoria, vamos dizer assim, na sua velhice. E diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Isso aqui para mim é algo fantástico. Eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão alguns dias da minha vida? Todos. Eu sei, Davi falando com toda certeza, eu sei que a bondade e a fidelidade, não é uma fidelidade humana que pode se acabar, é uma fidelidade eterna. Então eu sei, Davi fala, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Senhor, guia-nos, Senhor, por este salmo, Senhor. Nos faça, Senhor, lembrar, Senhor, que nós possamos aqui um pouco mais entender o porquê esse salmo foi escrito, em qual situação ele foi escrito. Senhor, que nós possamos uma vez mais, Senhor, fazer com que a tua palavra entre em nosso coração, Senhor, e dê semente a 100 por 1, Deus, em nome de Cristo Jesus. Prepara o nosso solo, Deus. Eu declaro que é um solo fértil, Pai, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, nós queremos revelar Jesus. Nós queremos compartilhar Jesus. E eu creio que favor e graça são multiplicados quando isso acontece. Obrigado, obrigado e obrigado. Aleluia. Queridos, lembramos que Davi, quando ele foi ungido na casa do seu pai como um rei, ele era ainda um pastor. Mas quando Davi escreveu esses salmos, ele já era idoso. Então eu quero, com a graça de Deus, poder agora mostrar para você com qual autoridade, com qual visão Davi escreveu esse salmo. Ele foi um pastor de ovelhas. Davi foi um pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas, de repente, se vê sendo uma ovelha do rebanho do Senhor. Então Davi, ele fala coisas nesses salmos com propriedade. Ele escreve coisas, e pela graça de Deus eu quero trazer essa noite, que falam a verdade de como funciona um pastoreio, como funciona a ligação entre pastor e ovelha. Tá bom, queridos? O que é esse pastor? O pastor é alguém que se dedica a alimentar, a guardar as ovelhas, mas sobretudo a função de um pastor é cuidar dos seus animais. Então Davi, quando fala assim, o Senhor é meu pastor, ele sabe, ele tem certeza que assim como ele cuidava, Deus vai cuidar dele. Deus cuida dele. Então essa é a função de um pastor, é garantir a saúde, garantir a segurança, garantir o bem-estar de uma ovelha. E muito mais do que os cuidados básicos de um pastor, ele é completamente conectado ao seu rebanho. Um pastor de ovelhas, ele é completamente conectado ao seu rebanho. As ovelhas conhecem o pastor pela sua voz. Ele sempre sabe quando está alguma coisa de errado com a ovelha. O pastor olha para o rebanho e diz, aquela ovelha lá no meio, lá tem alguma coisa de errado. Eu vou até lá ver o que aconteceu. Esse é um pastor de ovelhas. Esse é um pastor de ovelhas. E Davi fala o seguinte, o Senhor é meu pastor.
O Senhor é o meu pastor. O Senhor é quem me cuida. A função do pastor exige muita dedicação e muito amor. Essa é a função do pastor, onde ele não se torna dono da ovelha. Queridos, Deus não é nosso dono. Deus não é nosso dono. O pastor não se torna dono da ovelha, mas ele se torna um parceiro fiel. Para em todas as áreas, para em todos os momentos. Partimos então que Davi conhecia o trabalho de um pastoreio. Davi escreve esse salmo com uma forma, com uma entonação. Eu imagino ele escrevendo esse salmo, e eu gosto de imaginar essas coisas. Imagino Davi escrevendo esse salmo: o Senhor é o meu pastor, e nada eu tenho falta. Eu imagino a autoridade pela qual Davi escrevia. E digo eu, não Senhor, eu acredito que ele escrevia isso chorando. Porque ele sabia com precisão o que era isso, o que era pastorear ovelhas, o cuidado que se tinha no pastoreio de uma ovelha. E agora com esse pano de fundo, eu quero trazer aqui esse salmo, eu quero poder decorrer nessa noite nesse salmo com você. Salmos 23 mostra como se sentia uma ovelha. Davi como se sentia como uma ovelha. Eu quero que você entenda que, queridos, Davi era da época da lei. Eu e você, graças a Deus, hoje nós vivemos na época da graça. Favor não merecido. Então, quando você escutar ali, o Senhor é o meu pastor, saiba que esse Senhor agora é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Davi tinha vislumbres da graça. Eu gosto de dizer que Davi era um homem que vivia na lei, mas com o coração voltado para a graça. Davi entendia algumas coisas que só ele. Então, quando você escutar aqui, o Senhor é meu pastor, coloque a seguinte palavra no lugar: o Senhor Jesus Cristo, Ele é o meu pastor. Amém? Vamos entrar então. O Senhor é meu pastor. Primeira frase: e nada me faltará, de nada eu tenho falta. Davi fala da presença desse sentimento de segurança, da credibilidade que isso trazia no coração de uma ovelha. Quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada eu tenho falta, a ovelha, queridos, eu pesquisei isso. A ovelha, ela sabe, ela tem instintivamente ela sabe que o pastor dela, no dia seguinte, tem comida para ela. Por que uma ovelha confia tanto no pastor? Porque ela sabe que no dia seguinte ela vai acordar e ela vai comer. Porque o Senhor é o meu pastor. Por isso que a ovelha ela tem uma ligação com o pastor. Por isso que eu e você precisamos estar conectados com Jesus. Nós precisamos da obra salvadora de Jesus. Nós precisamos crer que Jesus foi e deixou o Espírito Santo. E nós vamos perceber aqui que os três são um só. E que Deus quer manifestar o seu reino através da nossa vida. Então a ovelha, ela, por instinto, ela sabe que o pastor vai ter comida para o próximo dia. Davi está dizendo o seguinte, é mais ou menos assim: eu sei, Deus, que tu és o meu pastor, e eu não tenho falta de nada, porque assim como eu era pastor de ovelhas, assim como eu, Davi, era pastor de ovelhas, e olha que eu sou falho, eu sou humano, mas assim como eu era pastor de ovelhas e nunca deixei faltar nada para minhas ovelhas, o Senhor jamais, nunca, nem penso nisso, que o Senhor um dia deixará faltar algo para a minha vida. Era isso que Davi estava falando. O Senhor é o meu pastor, nada eu tenho falta. Como vemos, esse salmo ele começa não com uma petição. Muitos de nós estamos como muitos pedintes, e não é errado. Jesus falou, né? Jesus falou. Quando quiser ter uma coisa, peça em oração, e o Senhor lá de cima nos dará e tal. Mas eu quero que você entenda que viver uma mentalidade de reino, viver uma mentalidade, uma vida pelo Espírito, que é o que eu e você precisamos viver, não começa com uma petição, começa com uma convicção. Ele é o meu pastor. Eu não sei o que você está passando, mas saiba, Jesus Cristo é o teu e o meu pastor. Não existe outro. Ele é o nosso pastor e por isso nada nos falta.
As ovelhas não sabem discernir a erva boa da ruim. Nos campos da Palestina, antigamente, existiam muitas ervas venenosas que nasciam no meio do pasto bom. E Davi, ele ia como um bom pastor à frente disso, e ele olhava qual pasto era melhor para as ovelhas. Queridos, Jesus pagou o preço, ele foi à frente. O pastor, ele vai à frente, ele procura os pastos verdejantes, ele procura comida para a ovelha, ele olha se não tem veneno algum. Deus tem as provisões necessárias para atender às nossas necessidades, provisões de vida, provisões estas preparadas antes mesmo que tivéssemos necessidade delas. Como assim, Sérgio? Que provisão é essa? Queridos, antes de eu e você sentirmos frio, Deus preparou um solo com petróleo, com gás, com minério. Ele já preparou tudo para nos aquecer. Sem falar da água que produz energia, sem falar do sol que nos aquece. Então Deus, Ele já preparou tudo antes de eu e você nascermos, sermos criados. Antes de começarmos a sentir frio, Deus já tinha estocado no subsolo material suficiente para nos suprir. Ele sabia que iríamos sentir fomes, querido, isso é algo muito doido. A gente come muitas vezes sem entender como aquele alimento veio parar em a nossa mesa. Mas o Senhor é meu pastor e nada me falta, significa que antes de eu e você nascermos, antes de criar o homem, Ele preparou o mundo. Ele fez a terra frutífera. E Ele falou para a semente, dentro de você haja vida. E a semente brota e cresce. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso pastor. A maior parte das nossas preocupações é com o dia a dia, é com o dia de amanhã. Eu ouço muitos, ainda mais nessa época agora de quarentena, de pandemia, eu ouço muitos falando, meu Deus, o que nós vamos fazer amanhã? Qual é a técnica que nós vamos implantar amanhã? O que nós vamos fazer para suprir a nossa vida amanhã? Porque está tudo um caos, está tudo desabando. Eu vejo as pessoas preocupadas com isso. O que vai acontecer amanhã? O que vai ser de amanhã? Queridos, viva o hoje. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O Senhor é teu pastor, creia nessa palavra, receba. Lambano é meu, Ele é teu pastor, nada te falta. Para que andar preocupado? Para que andar preocupado? Eu gosto muito, eu estava lendo esses dias e me saltou aos olhos. Aquelas mulheres indo ao túmulo de Jesus, diziam umas com as outras, quem nos removerá a pedra? Elas indo preocupadas, indo preparar o corpo de Jesus, indo até o corpo de Jesus, e elas falavam uma com as outras, quem vai preparar, quem vai remover a pedra? Quem vai poder remover a pedra para nós? Porque ela é muito grande. Mas elas chegando lá, viram que a pedra estava removida. O que elas perderam? Elas perderam a beleza do sol da manhã. Elas perderam as flores em meio ao caminho. Elas perderam tudo por causa de uma preocupação. Elas não viveram o que precisavam viver. Elas estavam preocupadas, porque quem iria remover a pedra? E chegando lá, a pedra havia sido removida. A pedra havia sido removida. Elas não puderam apreciar a beleza daquela caminhada pela manhã. Em outra passagem, vemos o comentário de Davi. Davi em Salmos 37, 25, ele diz o seguinte, fui moço, agora sou velho. Fui jovem e agora sou velho. Davi falando, eu fui jovem, mas agora eu sou velho. Mas nunca vi um justo. Eu e você somos justificados, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos remidos por Ele. Então isso aqui é para nós. Eu nunca vi um justo desamparado. Larga a preocupação, descanse no Senhor, descanse na obra consumada de Cristo. Eu nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos, nem os seus filhos mendigarem o pão, porque o Senhor é o pastor, e nada falta. Mas Paulo diz o seguinte, Paulo diz lá em Filipenses 4,19, olha só o que diz ele, Filipenses 4,19, o meu Deus
suprirá todas as necessidades. O meu Deus suprirá todas as... Queridos, aqui eu fui pesquisar todas no hebraico, aramaico, javanês e tudo. Chinês, todas é todas. Todas é que nenhuma fica de fora. Todas elas. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então Davi expressa que o Senhor é o pastor dele e nada ele iria faltar. E isso é para mim e para você. Em Cristo Jesus não temos suficiência de nada. Em Cristo Jesus nós não temos, nós somos completos. Em Cristo Jesus não nos falta nada. Em Cristo Jesus nós temos tudo. Acabamos de ler aqui, em Cristo Jesus nós temos tudo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aleluia. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E o que são esses pastos verdejantes? Deixa eu trazer o conhecimento de vocês. Um pastor, ele acorda por volta das 4h30 da manhã, ele já sai com o seu rebanho para o rebanho pastar. Por quê? Porque a ovelha ela tem muita lã. Certo? E a ovelha ela não pode pegar o sol. Então ele sai de madrugada, pelas 4h30 da manhã, o pastor conduz as ovelhas para comer. Então, ele leva elas para comer, ou seja, o Senhor é meu pastor e nada falta. Mais ou menos pelas 10 horas da manhã, o sol já está muito quente. O sol está queimando. Para a ovelha que tem aquela lã, aquela casca grossa de lã, é muito ruim. Então as ovelhas começam a sentir calor, ficaram cansadas e com sede. E depois o que acontece? O pastor inteligentemente sabe que elas não podem beber água nesse estado, porque elas estão com a barriga cheia e ainda não ruminaram o seu alimento. Então o que o pastor faz? Ele transita as ovelhas para pastos verdejantes, para lugares de sombra. E queridos, Cristo Jesus nos colocou nesses lugares, em lugares de sombra, de descanso. Ele faz repousar em pastos verdejantes. O que eu aprendo com isso aqui é que precisamos aprender a nos aquietar em Deus. Meu Deus, isso é muito difícil para muitos, nos aquietar em Deus. Ouvir a voz do Senhor, caminhar debaixo da palavra dEle, da orientação dEle. Repousar aqui, queridos, é se estender, é se deitar. É um lugar de repouso, uma habitação. Ou seja, não precisamos apenas comer igual loucos. Nós precisamos aprender a parar e repousar. Nós não podemos apenas comer. Quem não para contemplar, jamais desfrutará do que já conquistou. Anote isso, bote na sua geladeira. Quem não para contemplar, jamais vai desfrutar do que já conquistou. Eu somente desfruto quando eu paro para contemplar o que eu já conquistei. Tem muitos conquistando, mas não estão contemplando. Tem muitos que não estão descansando. Queridos, a vida aqui na terra é curta. Nós precisamos aprender a viver certo. Sabe que nesse exato momento, em Deus, eu e você, através da obra consumada de Cristo, estamos em uma posição de repouso, uma posição de descanso, por causa daquilo que Jesus fez, o bom pastor. Efésios 2:4 diz o seguinte, Efésios 2:4, do 4 ao 7, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Deu-nos o quê? Vida, usou a sua vida, deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pecados. Pela graça, pelo favor não merecido, somos salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez o quê? Nos fez o quê? Assentar. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sérgio, mas eu não estou no céu. Querido, esse assentar é ter uma vida vivida pelo Espírito. Queridos, nós somos espírito, alma e corpo. O corpo sempre vai responder para alguém, ou para a alma ou para o espírito. O corpo sempre responde a alguma coisa, mas quando eu e você estamos inquietos, a nossa alma está falando.
Será que vai dar para pagar a conta? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? Será que vai acontecer? Meu Deus, a creche do meu filho, o meu trabalho, será? Isso é alma, queridos, isso é alma. Isso é viver pela alma, viver preocupado. Mas a vida pelo Espírito não, é entender que eu e você já estamos assentados com Cristo. E por estar assentados com Cristo, agora eu descanso. Porque o Senhor é meu pastor e nada eu vou ter falta. É uma vida pelo Espírito. Porque é loucura, é loucura se nós tentarmos entender isso com a lógica humana. Como é que eu estou sentindo uma dificuldade em uma área? Como é que eu vou dizer, Senhor, obrigado porque nessa área eu já sou suprido? Sabe o que a alma vai dizer para o Espírito? Ei, começou o louco de novo. Começou o louco de novo. Vai vir com esse papinho de novo. O Espírito declara, eu sou justificado, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Então essa enfermidade é legal, ela sai. Sabe o que a alma vai dizer? A alma fala no seu pensamento. A alma vai dizer, cara, isso não funciona. Cara, vai para um médico. Nada contra, você precisa procurar os especialistas. Mas eu quero que você entenda que vida no Espírito, vida pelo Espírito, é algo totalmente contramão do mundo. Enquanto o mundo manda você ir para um banco, manda você fazer negócios ruins, o Espírito diz, acalma-te e espera no Senhor, deleita-se no Senhor. Então eu e você precisamos aprender a viver uma vida pelo Espírito. E vai chegar uma hora que o Espírito vai falar, a alma vai concordar e o corpo vai reagir. Aí sim, aí acabou-se. O Espírito fala, a alma concorda, o corpo dá o comando. Acabou-se. Essa é a vida no Espírito. Essa é a vida no Espírito. Então Ele nos fez, Ele não vai nos fazer assentar, Ele já nos fez. Tetelestai, está consumado, está tudo pronto, está tudo resolvido. Eu e você somos mais que vencedores. Queridos, estar assentados aqui é uma posição de descanso, estar de pé remete a uma preocupação humana. Eu estou preocupado, eu estou exausto, eu fico afadigado, ao ponto de eu dizer, eu não aguento mais, eu chuto o balde. E aí a separação, a divórcio, a brigas, a morte. Isso é uma vida pela alma, é uma vida almática. A alma nunca vai saciar, queridos. A alma nunca vai saciar. Quantos daqui estão vivendo uma vida pela alma? E a alma é insaciável. E faça uma reflexão você. Como está a sua vida nesse momento? Você está vivendo pelo quê? Pela alma ou pelo Espírito? Porque pela alma nós queremos, conquistamos. Numa menor crise que tiver, vai tudo por água abaixo. Eu conheço algumas pessoas assim, desesperadas nesse momento que passamos. Que viveram uma vida pela alma. Uma vida confiando no seu braço, no que o seu braço pode produzir. Não, isso não é uma vida do Espírito, isso é uma vida pela alma. Isso é uma vida pela carne. Descanse no Senhor, relaxe. Descanse em Deus. Deixa Deus agir. Eu preciso de uma cadeira. Aqui, ó. Com essa cadeira aqui para mim, alguém, por favor? Deixa eu explicar. Como é que funciona? A Bíblia vai dizer que Jesus estava na cruz, sofreu e falou, tetelestai, está consumado. E a Bíblia diz que Jesus se assentou. Jesus, nesse exato momento, está assentado. Só que aí vem Satanás para mim e para você. Porque como ele não tem como tocar no que nós somos, ele vai tentar nos tirar da visão de quem nós somos. E Satanás começa no meu e seu ouvido. Nós estamos agora sentados, como lemos. Nós estamos sentados com Cristo. Ele nos fez. Ele não fará, Ele nos fez assentar. Eu estou assentado com Cristo. Aí vem Satanás e diz, mas a tua conta amanhã. Sérgio, mas a tua conta amanhã. Sérgio, mas até o final do mês está negativo. Sérgio, a matemática não fecha. Sérgio, pela lógica, pela alma, a matemática não fecha. Ele começa a minar os meus ouvidos, ele começa a falar nos meus ouvidos, e quem der ouvidos a ele, sai da posição de descanso. E começa preocupado, meu Deus, a minha conta, meu Deus, os meus filhos, a criação dos meus filhos, a minha conta, a minha empresa, os meus negócios, o meu trabalho, meu Deus, é crise, eu vou morrer, Senhor, eu vou morrer. Satanás vai fazer você olhar na horizontalidade, na horizontal, nunca na vertical. Quando eu e você olhamos na horizontal,
nós olhamos para o mundo. Mas quando eu e você entendemos que a nossa vida agora é uma vida pelo Espírito, é uma vida de descanso na obra consumada, e apenas nós precisamos exercer a fé e declarar com propriedade que Ele é o meu pastor e nada eu tenho falta, eu começo a enxergar na vertical. E aí, queridos, nada segura. Nada segura, você tem convicção. Não importa o que você esteja passando, você tem convicção, você tem certeza do que você tem certeza que você está seguro, que nada falta. Jesus declarou: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Ele deu. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele, o bom pastor, achou um lugar para nós de descanso. Achou um lugar de habitação, onde eu e você podemos descansar e nos deleitar da obra consumada. E eu vou falar para vocês, é bom descansar. Queridos, a palavra diz que a boca tem poder. Então nós precisamos começar a aprender a declarar. Palavra de vida e não de morte. Palavra de sabedoria e não de medo. Porque nesse exato momento, assim como eu estou e vocês estão. Nós estamos em descanso em Deus. E só tem uma forma de você sair dessa posição. Você der ouvido para o mundo. Quando você dá ouvido para o horizontal, você sai dessa posição. Você começa a viver preocupado. Preocupado com o que comer. Você começa a viver uma vida de preocupação. Queridos, espero que eu esteja sendo comunicável assim. Eu fui muito mexido por essa palavra. Essa palavra Deus me deu uns 3 meses atrás, antes disso tudo, eu não entendia, eu compartilhei no grupo. E é tremendo isso, não falta palavra para dizer a grandeza que é viver pelo Espírito. Sérgio, é fácil? Não é fácil. Porque eu acordo mal. Eu tenho dia mal, o pastor tem dia mal, os líderes têm dias maus. Só que aí eu preciso ter o discernimento de dizer: não, eu não sou assim. Eu sou revestido pelo Cordeiro, eu sou lavado pelo sangue, eu sou comprado por um bom preço. Eu preciso descansar na obra de Cristo. Ah, querido. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós estamos como ovelhas. Nós somos ovelhas do rebanho de Deus. E muitas vezes nós estamos como ovelhas aqui. Mas o pastor está lá. Aí nós falamos assim para o pastor: pastor, vem cá, aqui está melhor. Vem aqui comigo, me ajuda nessa situação. Mas não era isso que Deus tinha para ti. Não era isso que Deus tinha para mim. Mas nós queremos o que? Não ir na vontade de Deus. Porque ir na vontade de Deus é um processo. E dói. E dói muito. Dói muito. Porque você começa a fazer coisas que você não fazia antes. Você começa a ter uma metanoia, uma renovação da mente. Você começa a ser tratado em algumas áreas, mas vir para cá dói. Por isso que muitos estão lá, querendo que Deus se mova para lá. Senhor, o Senhor é meu pastor, então vem aqui, que eu sei aqui, ó, aqui tem pasto mais verde do que lá. Pastor, deixa eu comer aqui, vem comigo. Que vida é essa? Que vida é essa? O pastor sabe o que é melhor para a ovelha, não é a ovelha que sabe o que é melhor para o pastor. Leva-me junto a águas de descanso. As ovelhas em geral são muito medrosas, e o que é levar para águas de descanso? Se o pastor estivesse com as ovelhas perto de um riacho com correntezas fortes, a ovelha por instinto ela não toma água nesses lugares, porque como ela tem muita lã, se ela cai na água é difícil ela nadar, ela morre. Imagine você colocar um sobretudo e entrar num rio para nadar. No começo você consegue, mas vai ficar pesado, vai chegar uma hora que você vai morrer. Assim é com a ovelha. A ovelha tem esse instinto, então ela não vai em águas turbulentas, ela não vai em águas. Por isso que o pastor tem a sabedoria de procurar águas tranquilas. Leva-me junto a águas tranquilas, águas de descanso. E Jesus fez isso por nós. Jesus nos levou para águas tranquilas, águas de descanso. O pastor, quando ele não encontra esse lugar, ele pega um aglomerado de pedras e naquele riacho forte, com aquela correnteza, ele faz uma espécie de barreira, de represa, e a água mais violenta se torna uma água branda, calma, tranquila, para que a ovelha possa tomar sua água.
Queridos, não importa o que esteja acontecendo. Sérgio, tu não está entendendo, Sérgio? Eu estou no meio de um rio que é água para tudo quanto é lado, eu estou me afogando. Ei, peça para o bom pastor. Pastor, coloque pedras aqui, que a água fique tranquila. Declare, você tem o poder da palavra. Declare, declare, declare. Declare. Salmos 23 tem esse significado maravilhoso. Ele não nos força a ir aonde não nos sentimos seguros. E a ovelha não vai onde ela não se sente segura. Por isso o pastor prepara o caminho. Por isso o pastor é que faz as coisas. E depois sim ela vai para beber a sua água. Como é bom saber que enquanto dormimos, Deus, através de Jesus, prepara tudo para nós. Você sabia disso? Salmos 3:5, por favor. Olha que coisa linda. Salmos 3:5. Olha o que diz a Bíblia, queridos. Pegue isso e vá para casa e durma. Durma, durma tranquilo. Descanse, relaxe. Eu me deito e durmo. Eu me deito e durmo. Eu não me deito e acordo, e deito e acordo. Não, eu me deito e durmo. E torno a acordar de manhã, porque o Senhor me sustém. Porque é o Senhor que me sustenta. O bom pastor nos sustenta, queridos. Sérgio, eu estou com problemas, dificuldades para dormir. Eu declaro agora em nome de Cristo Jesus que essa noite será a melhor noite da sua vida. Eu declaro agora, receba lambano, pega essa palavra. Está aqui, é para você. Eu deito e durmo. E depois eu acordo tranquilo, porque é o Senhor que me sustenta. Não, Sérgio, mas amanhã eu tenho um boleto grande. Calma, relaxa, deita e dorme. Cada dia o pastor tem a provisão para a sua ovelha. Cada dia, nesse sentimento de confiança, levou Davi a escrever esse salmo. Refrigera minha alma. Davi se lembra que quando saía com o rebanho para pastar, quando ele levava o rebanho para pastar, cada ovelha tinha um lugar determinado na fila. Ei, olha só que louco isso. Cada ovelha tinha um lugar na fila. Ela não se perdia, ela estava uma por uma no seu lugar. Elas mantinham a mesma posição o dia inteiro. Mas algumas vezes, no decorrer do dia, uma ovelhinha resolvia sair. Eu vou sair. E saía. E qual era o trabalho do pastor? Ir até a ovelha, tocava no seu focinho ou na sua orelha, fazia um carinho, declarava no ouvido dela e trazia ela de volta para a sua posição. Quem fala conosco é o Espírito Santo. Queridos, não importa onde estejamos, basta apenas dar ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo está aí dentro. Ele é quem nos leva de volta para Jesus. O papel do Espírito Santo não é acusar, o papel do Espírito Santo não é condenar. O papel do Espírito Santo é nos apontar para Jesus. O tempo todo, Ele nos aponta para Jesus. Ele nos mostra Jesus, Ele nos revela Jesus. O Espírito Santo não é acusador. Jesus falou que ia e deixaria o Consolador, que nos guiaria em toda a verdade. Não era em algumas verdades, mas era em todas as verdades. Graças a Deus, que nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade. Coloca para mim João 16, 13 ao 15. Aleluia. Quantos estão entendendo essa mensagem essa noite? Aleluia. João 16, do 13 ao 15. Aleluia. João 16, do 13 ao 15 diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, João 16, 13 ao 15. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo,
falará apenas o que ouviu e lhes anunciará o que está por vir. O que Jesus está falando aqui? O Espírito Santo, ele vai guiar vocês em toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, mas ele vai falar de mim, de Jesus, que sou o bom pastor, que dou a minha vida pelas ovelhas. Ele anunciará também o que há de vir. Ele me glorificará. Qual é o papel do Espírito Santo? Glorificar a Jesus. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. O Espírito Santo recebeu o que é de Jesus e tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo. Por isso que nós precisamos viver uma vida pelo Espírito, porque o Espírito Santo, ele não fala na nossa alma, ele fala no nosso espírito, todos os dias que somos justificados, que somos salvos, que somos sarados, que nenhuma condenação há, porque ele tornará conhecido para nós o que Jesus fez. E ele continua dizendo o seguinte, olha só isso aqui, tudo que pertence ao Pai é meu. Jesus está falando, tudo que pertence a Deus, tudo que pertence ao Pai é meu. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Queridos, você tem a mesma natureza de Deus nesse exato momento? O Pai revelou ao Filho, o Filho manifestou pelo Espírito e o Espírito está aí dentro. O Espírito está aí dentro, queridos. O Espírito está pronto. Jesus falava do Pai. Jesus falou, eu preciso ir porque hoje eu estou no meio de vocês. Mas eu preciso subir para que eu habite dentro de vocês. Eu preciso ir, porque eu não posso viver no meio de vocês. Eu preciso viver dentro de vocês. Porque quando eu vivo dentro de vocês, nada segura você. Você está descansado. Nenhuma condenação há, nada te aflige. Hoje eu estava com a minha filha, ela faz 1 mês hoje. Ela estava chorando, eu peguei ela no colo, eu chacoalhei ela, eu coloquei ela no travesseiro macio, e por ali ela ficou mais de 1 hora. E ali o Espírito Santo falava comigo, olha Sérgio, ela é você nesse momento. Você é o Espírito Santo, que revela quem é Jesus, que mostra quem é o Pai. E naquele momento ela dormiu por mais de 1 hora e eu pude sentir o amor de Deus por nós. Que nesse momento o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. E que se nós entendermos isso, nada mais nos segura. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É tão fácil nos perdermos nesse mundo. Alguém consegue um lencinho para mim? É tão fácil nos perdermos nesse mundo. Por isso que Ele é bom pastor, Ele nos conduz ao caminho certo. Chega muitas vezes em nossas vidas que nós não temos mais o que fazer. Nós nos encontramos em encruzilhadas. Eu vejo muitas pessoas que passaram por isso, e eu também já passei por isso, em situações que nós dizemos o seguinte: Senhor, eu não consigo, o que eu faço agora? Se eu for fazer pela minha própria vontade, eu vou errar. É nesse momento que Ele nos guia pelas veredas da justiça, Ele nos guia pelos caminhos verdadeiros. É nesse exato momento. Obrigado, pastor. É nesse exato momento que o Espírito Santo está aí dentro para te guiar em toda a verdade. É nesse exato momento que Ele diz: Sérgio, vá por esse caminho, porque esse caminho é melhor do que esse caminho. A ovelha não possui uma boa visão. Ela enxerga mais ou menos de 8 a 10 metros à sua frente. As campinas da Palestina não eram cortadas por trilhas estreitas, e por elas os pastores passavam e levavam todo o seu rebanho. Muitas vezes a ovelha se perdia. Por isso que Davi, ele escreve com precisão: guia-me pelas veredas da justiça, porque Davi, como um pastor, muitas vezes foi buscar uma ovelha no caminho errado. Vem cá, ovelhinha, por aqui. Você foi para o caminho errado.
Então o Espírito Santo nos guia nos caminhos certos. As ovelhas estavam sempre dispostas a deixar a escolha na mão do pastor. E Deus nunca deixou ninguém sem destino. Notemos que o Salmo diz: guia-nos. E guiar não é empurrar. Sabe qual é o problema? É que muitos dão ouvido a evangelhos errados, que acham que é por fazer. Queridos, não é por fazer. Tudo pago está consumado. Mas por que eu faço agora? Eu faço porque eu entendo. Queridos, quantos talentos aqui dentro mortos. Quantos talentos aqui dentro, se nós formos perguntar um por um, o que você gosta de fazer? Não, eu faço isso. Mas por que você não faz? Não, eu não sei, eu estou perdido. Eu não sei por que eu não faço. Quantas pessoas aqui dentro com talentos na mão enormes, mas não fazem, não conseguem fazer. Queridos, eu não quero ser peso, queridos. Mas eu faço porque eu amo a obra consumada. O que me faz sair de casa e vir aqui essa noite, deixar minha família, porque eu amo Jesus mais do que tudo. E o que fazemos com os nossos talentos? Cada um é bom em uma área. Eu olho aqui para cima, eu vejo essa equipe, mas eu vejo mais pessoas. Eu olho na porta, eu vejo os pastores servindo, mas eu vejo mais pessoas. Eu olho na IBI, eu vejo as pessoas servindo com amor, mas eu vejo mais pessoas. Eu vejo o estacionamento da mesma forma, eu vejo o púlpito, eu vejo a mesma forma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei medo algum. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, quando Davi fala isso, ele fala de um tempo difícil, mas ele também fala, teólogos dizem que o vale da sombra da morte era um lugar que existiu na Palestina, que era num caminho de Jerusalém, até uma outra cidade, até o vale. Então, teólogos dizem isso. E o Vale da Sombra da Morte realmente foi um lugar, obrigado meu pastor, foi um lugar que existiu. E o pastor passava por esse vale. A ovelha nunca passava sozinha por esse vale de sombra de morte. Sempre o pastor estava com ela. Então, Sérgio, eu estou passando por um vale de sombra de morte. Amém. Se você está com Deus, se você está numa posição de descanso no Espírito Santo, você tem tudo. O vale é apenas um caminho. Contudo, a ovelha não tinha medo. Por quê? Porque o pastor a guiava nesse vale. O pastor unge a cabeça com óleo e meu cálice faz transbordar. Queridos, muitas vezes a ovelha ela se perdia, ela se irritava porque tinha insetos voando na cabeça dela. E a função do pastor era colocar um óleo sobre a cabeça dela, porque aí com esse óleo os mosquitos não chegavam perto e ela ficava no seu lugar. Se o pastor não colocasse o óleo, essa ovelha ela se batia e saía correndo, e com isso as outras olhavam e também saíam. Queridos, o óleo na Bíblia significa o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós, que não nos deixa que o mal chegue, não nos deixa ir por caminhos ruins. O Espírito Santo está dentro de mim e de você. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não se trata de algum dia, não, diz que todos os dias a bondade e a misericórdia, certamente, com certeza absoluta, vai me guiar. Davi já era idoso quando escreve esse salmo, e foi um homem que conheceu o coração de Deus, um Deus que conhece as necessidades dos seus filhos, que atende amplamente as suas necessidades, um Deus que através de Cristo Jesus, através da obra, nos restaurou, nos trouxe uma novidade de vida. Agora nós estamos assentados com Cristo, nós estamos numa posição de descanso. Sérgio, agora eu não preciso mais trabalhar. Não é isso, você precisa trabalhar, mas é uma posição de descanso pelo Espírito, é entender que não importa o meu exterior, o meu interior é inabalável. Não importa o meu exterior, o meu interior ele é inabalável, nada abala o meu interior. É isso, essa é a vida pelo Espírito, essa é uma vida de descanso. Esse é o descanso do novo nascimento, daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Se coloque de pé, aleluia. Recebe essa palavra, queridos. Amém. Glória a Deus.